Está no ar, programa Despertando com Jesus, ano 11, edição 493. Que eu não pense guardá-lo pra mim, como fruto a comer, como a flor a colher, no mais fundo do meu jardim. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Bom dia a você que acaba de se levantar e se prepara para mais um Dia do Senhor. Hoje é domingo, dia 4 de janeiro de 2026 e começa mais uma edição do programa Despertando com Jesus. O programa de hoje conta com as seguintes participações: Iago, Gabriela, Marcos, Júlio, Gabriel e Olívia de Urandi, Bahia, Maria José de Malacacheta, Minas Gerais, Davi Matos de Vitória da Conquista, Bahia e Paulo Brito de Licínio de Almeida, Bahia. O programa de hoje está sendo apresentado por mim, Christian Gabriel. Este é um programa católico e sempre começamos com a oração da manhã de São Francisco. Senhor Jesus, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir tua paz, tua sabedoria e força. Quero olhar o mundo e ver os outros como tu mesmo os vê. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão justo, calmo e verdadeiro que todos que se aproximem de mim creiam na tua presença, meu Deus. Senhor, reveste-me inteiramente da tua beleza, e que no decorrer desse dia, eu a todos revele o teu amor. Amém. Você continua ouvindo o programa Despertando com Jesus. A partir de agora, o nosso programa continuará em 4 partes. A primeira parte é a mensagem de hoje. A segunda parte é o santo do dia. A terceira parte é o evangelho com reflexão. E a quarta parte é o Você Sabia? Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ouçamos. Mensagem de hoje. A mensagem de hoje está na expressão cultura da morte. O século XXI mal começou e o erro passado continua presente. Nos assola, num bailado de terror, aumenta a postura do descrente. Os séculos jazem sobre o maligno, trazendo males de toda sorte. Retiram das mentes o benigno e empurram a cultura da morte. Quantas agendas nefastas desfiguram o tecido social? Quantas mentiras e falácias veem no erro uma coisa normal? A cultura da morte desfigura, destrói qualquer mente. Desumaniza a criatura, deturpa tudo à sua frente. A cada um, sua livre pedida, a larga via ou a vereda estreita. A larga é a morte fingida vida, a outra é a vida em plena colheita. Sejamos promotores da vida, tão bom e elevado mistério.
para não cairmos na falsa paz que nos dá apenas o cemitério. Que a nossa sintonia e destino tenham no amor a sua única antena. Só assim o nosso caminho se ligará para sempre à vida plena. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo do Dia. A liturgia de hoje celebra a Epifania do Senhor e com ela é inevitável a lembrança dos Reis Magos. Mas a Igreja relembra também um santo cuja história é tão singela quanto comovente: São Manuel Gonzalez Garcia. É uma das figuras mais luminosas e comoventes da Igreja no século XX. Conhecido como o Bispo do Sacrário Abandonado, sua vida foi uma resposta direta à frieza espiritual e ao descaso que já em seu tempo era uma realidade. Manuel nasceu em Sevilha, Espanha, no dia 25 de fevereiro de 1877, em uma família humilde e muito católica. Desde cedo, sentiu o chamado ao sacerdócio. Aos 12 anos, ingressou no seminário em segredo, temendo que a situação econômica da família fosse um impedimento. Seus pais, ao descobrirem, apoiaram sua decisão. Foi ordenado padre em 1901 pelo beato Marcelo Spínola. Mas um evento mudou sua vida. Pouco depois de sua ordenação, em 1902, ele foi enviado para pregar em uma pequena paróquia chamada Palomares del Rio. Lá, encontrou uma igreja abandonada, suja e coberta de teias de aranha. Ao olhar para o sacrário, ele sentiu que Jesus o fitava com um olhar de tristeza e abandono. Ele escreveu: minha fé via, através daquela porta, um Jesus tão calado, tão paciente, tão bom, que me olhava. Seu olhar me dizia muito e me pedia mais. A partir desse dia, sua missão foi clara: nunca deixar Jesus sozinho no sacrário. Manuel subiu na hierarquia da igreja, virou bispo, mas nunca perdeu seu zelo eucarístico. São Manuel fundou várias instituições, incluindo a Congregação das Missionárias Eucarísticas de Nazaré. Ele faleceu em Madrid no dia 4 de janeiro de 1940, dia em que a Igreja celebra seu passamento para a glória. Seu epitáfio, por ele mesmo escrito, resume sua alma: peço para ser enterrado junto a um sacrário, para que meus ossos, depois de morto, como minha língua e minha pena em vida, digam sempre aos que passarem: lá está Jesus.
lá está ele. Não o deixes abandonado. Manuel Gonzalez foi beatificado por São João Paulo II em 2001 e canonizado pelo Papa Francisco em 16 de outubro de 2016. A esse humilde santo e promotor da vida de adoração a Jesus sacramentado, rezemos. Ó São Manuel Gonzalez, descedei aos céus para que nunca esqueçamos de Jesus na Eucaristia, que tenhamos força para adorar ao Deus da vida todos os dias de nossas breves vidas. Amém. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém, reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei. Perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: Em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e, quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela, que tinha visto no Oriente, ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Caros irmãos ouvintes e irmãos do apostolado, no dia 28 de dezembro, o programa Despertando Jesus, o dia 492, relembrou o massacre dos inocentes com menos de 2 anos de idade em Belém e arredores. Eles foram mortos por ordem de Herodes. Chama a atenção no evangelho de hoje a mentira deslavada de Herodes contada aos magos. A mentira de Herodes foi que ele gostaria de adorar o menino também. Mas um massacre perpetrado por ele, demonstração cabal de que ele, na verdade, queria matar Jesus. A história não mudou. Os poderosos continuam querendo matar inocentes. A soberba, desde lá do Jardim do Éden, quer usurpar o poder.
A soberba continua serpenteando aqui e acolá para seduzir os insensatos e amordaçá-los à escravidão asfixiante que gosta de servir os poderes deste mundo. Quantos são os príncipes deste mundo hoje que são aliados de ideologias da morte e que querem manter suas injustas coroas às custas do morticínio de pessoas? Quantas vidas não foram ceifadas só no século XX por causa de ideologias totalitárias? Herodes estava tomado pela soberba. Não custa lembrar que Herodes nem judeu era. Herodes era um idumeu, descendente dos edomitas, um povo que morava ao sul de Israel. Herodes foi convertido ao judaísmo, mas não era judeu de nascimento e por isso não tinha direitos ao trono. Mas, com a ajuda do Império Romano, conquistou o poder em 37 a.C. Herodes se tornou rei vassalo de Roma com domínio sobre os judeus. O massacre dos inocentes ordenado por ele foi mais um de seus abomináveis crimes. Vejamos a lista deles. Herodes mandou matar toda a família de sua esposa Mariana. Ela pertencia ao povo asmoneu, que disputava a coroa da Judéia. Logo, essa coisa de matar pessoas por causa do cargo real já era uma coisa costumeira dele. Como não tinha se tornado rei por direito de nascimento, o poder de Herodes dependia inteiramente da força e de suas alianças com Roma. Ele usou muita violência para chegar ao poder e reprimir a oposição. Seu reinado foi marcado por muita brutalidade contra seus rivais. Segundo certa visão histórica, Herodes teve várias esposas ao longo da vida. Matou algumas e também matou alguns de seus filhos. Sua obsessão pelo poder era mais forte que os laços de família. Diante de sua violência para com a própria família, a reação homicida de Herodes quando descobriu sobre o nascimento de Jesus não é surpreendente. Ele temeu perder o trono. Conta que ele teria mandado matar 3 de seus próprios filhos. Teria sido esse fato que motivou a fala do imperador Otávio Augusto e teria afirmado, abre aspas, é melhor ser um porco que pertence a Herodes do que ser seu filho, fecha aspas. Otávio Augusto aludia ao fato de que os judeus não matavam os porcos. Quando Herodes percebeu que os magos não iriam voltar, ele decidiu tomar medidas drásticas. Mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos em Belém para garantir que o novo rei não escapasse. É como vemos em Mateus, capítulo 2, versículo 16. Mas um anjo avisou José e a família fugiu para o Egito antes do ataque. Os meninos de Belém foram mortos, mas Herodes nunca descobriu que o seu plano tinha falhado. Essa história escabrosa da vida de Herodes leva-nos a refletir sobre as nossas prioridades. Damos mais importância aos nossos cargos e profissões do que à fé em Cristo? Que lugar o Deus menino ocupa em nossas vidas? Somos omissos com relação a certa agenda moral em benefício de uma agenda meramente material ou política? Em grossas palavras, somos como Herodes, de certa forma. Quantas pessoas, com medo de perder seus empregos ou de descontentarem seu patrão político, se silenciam e deixam de lutar e falar sobre os ensinamentos da igreja? A liturgia da Epifania deste domingo nos mostra o Deus menino se revelando a todos os povos e nações. Mas lembra também a todos nós a ordem que ele daria como adulto ressuscitado,
por ocasião de sua ascensão aos céus. Ide e evangelizai todas as nações. Mas para evangelizarmos, temos que seguir o caminho estreito e não o caminho largo que nos leva a comungar com a corrupção desse mundo e sua cultura de morte. Todos somos irmãos e por isso devemos escolher a vida e não a morte. O escolheu Herodes e entrou para a história como Herodes o Grande, mas foi pequeno diante de Deus e diante dos pequeninos. Afinal, Herodes preferiu o caminho largo que conduz à perdição, enquanto Jesus pede que sigamos pelo caminho estreito que nos leva à redenção. Não custa repetir. Para evangelizarmos, temos que seguir o caminho estreito e não o caminho largo, que nos leva a aliar e comungar com a corrupção desse mundo e sua cultura de morte. Afinal, somos chamados por Deus para promover a cultura da vida. Portanto, que à semelhança dos magos, saibamos abrir os nossos cofres e saibamos abrir o nosso interior. Mais do que dar ouro, incenso e mirra, ofereçamos a nossa própria vida ao autor da vida. Que à semelhança do santo de hoje, São Manuel Gonzales, adoremos a Jesus escondido e sozinho no sacrário. Adoremos ao Verbo encarnado, sem o qual nenhuma vida foi feita. Ofereçamos a nossa vida em prol da cultura da vida, em dura oposição à cultura da morte, pois essa é a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja a Trindade, louvada seja a sua Igreja. Ó Senhor da vida, que eu a cada dia me ajoelhe aos vossos pés, em sinal de adoração e amor, para que eu entenda que devo amor aos meus semelhantes, e a eles devo levar a cultura da vida. Que neste ano de 2026, eu promova a vida na minha família e na família dos meus irmãos pequeninos na fé. Amém. Você sabia? Essa coisa de morte, viu? Confesso que me dá calafrios. Sim, não é para menos. Afinal, a nossa vida aqui é passageira e a morte marca uma passagem dessa vida para outra. E a pergunta inevitável é: que vida queremos ter depois da nossa morte? Vida plena ou uma segunda morte? Nossa, me explique isso. Eu sempre, no fundo, tive uma dúvida sobre o que acontece com a gente depois da morte. Hoje, de maneira especial, iremos ver o que se encontra escrito no Catecismo de Trento. O Catecismo de Trento era um catecismo cuja linguagem era dirigida aos párocos da Igreja. Assim, ele se expressa quanto ao fim de nossa vida na explicação sobre o que o catecismo chama de 2 juízos. Abre aspas. Na explicação desta matéria, os párocos deverão falar sobre os 2 juízos, as 2 ocasiões em que todo homem deve comparecer na presença do Senhor para dar contas de todos os seus pensamentos, ações e palavras, e para aceitar finalmente a sentença imediata do juiz.
A primeira ocasião é o momento em que cada um de nós deixa este mundo. A alma é levada ao tribunal de Deus, onde se examina com a máxima justeza tudo o que o homem fez, disse e pensou em sua vida. É o que chamamos juízo particular. A segunda ocasião, porém, há de ser quando todos os homens terão de comparecer juntos, no mesmo dia e no mesmo lugar, perante o tribunal do juiz, para que na presença de todos os homens de todos os séculos, cada um venha saber a sentença que a seu respeito foi lavrada. Naquele instante, será, pois, revelado o que cada indivíduo foi durante a sua vida mortal. Esse juízo se chama universal. Os motivos para o juízo universal são, primeiro, abrir todas as consciências. Ora, os mortos deixam às vezes os filhos que imitam os pais, parentes e discípulos que seguem e propagam seus exemplos em palavras e obras. Esta circunstância deve aumentar os prêmios ou castigos dos próprios mortos. Convinha, pois, fazer-se então uma perfeita averiguação de todas essas obras e palavras, quer sejam boas, quer sejam más, o que, porém, não seria possível sem um julgamento geral de todos os homens. Segundo, reabilitar os justos. Muitas vezes, os justos são lesados em sua reputação, enquanto os ímpios passam por grandes virtuosos. Pede a divina justiça que, numa convocação para público julgamento de todos os homens, possam os justos recuperar a boa fama que lhes fora iniquamente roubada aos olhos do mundo. E terceiro, responsabilizar também o corpo. Além disso, em tudo o que façam durante a vida, os bons e os maus não fazem sem a cooperação de seus corpos. Daí decorre necessariamente que as boas ou más ações praticadas devem atribuir-se também aos corpos, que delas foram instrumentos. Era, pois, de suma conveniência que os corpos partilhassem com as almas dos prêmios da eterna glória ou dos suplícios, conforme houvessem merecido. Isto, porém, não poderia efetuar-se sem a ressurreição de todos os homens e sem um julgamento universal. Fecha aspas. Poxa vida, enfrentaremos um juízo individual e outro coletivo e universal. Eu nunca refleti sobre isso. Caramba! Pois é. É por isso que devemos buscar a Jesus, pois Ele é o nosso Deus Salvador. Nos salvaremos pelos méritos de nosso Senhor, que morreu na cruz para nos salvar. Ele é o Deus da vida e quer nos livrar da morte eterna. Sim, né? Sem Ele nada feito, não é mesmo? Sim, sem Jesus nada feito. Todos os dias devemos nos despertar para a cultura da vida e não para a cultura da morte. Todos os dias devemos nos despertar com Jesus, por Jesus e para Jesus, na sua única esposa, a Igreja. Louvado seja então o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, o programa de hoje está se encerrando. Ouçamos as orações finais. Ó Trindade Santa, Deus Pai que nos criou como filhos,
Deus Filho que nos torna todos irmãos, e Deus Espírito Santo que nos mantém unidos na mesma família, a Santa Igreja. Pedimos a Ti, ó Senhor, pelo Santo Papa, pelo clero e toda a Santa Igreja. Pedimos a fortaleza, a fé genuína, para que possamos sair em missão sempre que formos chamados. Também pedimos pelos nossos irmãos perseguidos por testemunharem a sua confiança em Cristo. Que Maria, nossa intercessora, nos proteja e nos anime, nos dê coragem e compromisso com a Igreja e cada vez mais nos empenhemos pela causa de seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, ensina-me a estar interessado naquela parte mais obscura e verdadeira do outro, onde habitam não os vícios que ele esconde, mas as virtudes que ele não consegue mostrar. Obrigado, meu irmão e irmã, pela atenção nessa manhã de hoje. Tenham todos um excelente dia e que Deus os ilumine e guarde. E até semana que vem, se Deus quiser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte.